Glória a Deus. Dito isso, João 15,15 é um texto conhecido e é um texto que me chama muito a atenção. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Há limitações com os servos. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Os amigos conhecem tudo o que Jesus está ouvindo do Pai. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Eu quero começar dizendo que toda transição bem-sucedida exigirá uma metamorfose. Eu sempre começo com uma frase de efeito para que você caminhe sobre a mensagem e entenda o princípio que nós queremos falar. Toda transição bem-sucedida exigirá uma metamorfose. Sabe, nós temos ouvido e falado muito sobre transição. E realmente tem sido um tempo de transição em todos os níveis relacionais. O que nós estamos vivendo em nossa nação é uma palavra que foi profetizada por muitos homens e mulheres de Deus. A contar, por exemplo, como a Stacy Campbell, que em 2014 profetizou sobre o Brasil que o principado da corrupção seria combatido. Quantos assistiram esse vídeo? Aquela mulher balançando a cabeça. Se você nunca assistiu, assista. Aquela mulher orou por mim ano passado em Brasília. Deus falou que ela iria orar por mim. E quando eu soube que ela estava no Brasil, eu fui até Brasília. E daí nasceu o livro Cultura Vertical, com muitas revelações vindas daquela palavra, daquele momento. Sabe, eu ainda estou naquele lugar. Foi uma experiência poderosa. E eu entendi que aquilo me transicionou. Mas eu também passei a entender, queridos, que não basta uma transição. Não basta você mudar de um lugar para o outro, de uma estação para outra, de uma fase para outra, se não houver uma metamorfose. O que eu estou dizendo para você é que a transição é o lado visível da sua jornada de santificação. Você está ficando cada vez melhor. Mas existe um lado invisível também dessa santificação. E aí é que entra a metamorfose. E eu coloquei essas imagens, eu pedi para colocar essas imagens justamente porque entre a transformação da lagarta para uma borboleta, tem que haver uma metamorfose. Esse é o nome científico. É interessante porque a lagarta, ela tem um ambiente, e a borboleta tem um outro ambiente. Então, na transição, há mudanças de ambientes, mas na metamorfose, há mudança de mentalidade. Você não pode querer frequentar o ambiente da borboleta com uma mentalidade de lagarta. Porque se você está sendo transicionado para uma estação de borboleta, é porque Deus quer te levar para lugares mais altos, e não para você ficar rastejando. E tudo isso me fez meditar muito essa semana, sabe? Porque em síntese, Deus deseja que você se mova mudando. Diga para alguém que está do seu lado, se mova mudando. Você sabia que você pode se mover, se mudar, se deslocar, e ainda assim não mudar nada? Há uma transição visível, mas não há uma metamorfose interior no seu coração. Não basta receber algo da parte de Deus. É preciso ter uma mentalidade madura e compatível para administrar tudo aquilo que Deus vai te dar. Não basta mudar de lugar. É preciso mudar de comportamento, de atitude. Às vezes nós estamos desejando algo, uma posição, uma influência,
Nós estamos desejando alguma coisa que não estamos nos preparando para viver. Você lembra da última pregação que eu fiz aqui, de Mateus 22, que fala das bodas, quando o rei manda convidar as pessoas, e de repente, esse rei, ele vai vistoriar todos os que estão à mesa, e ele encontra um homem que não está com as vestes nupciais. E ele diz: o que você está fazendo aqui desse jeito? Porque era comum, era cultural, todos aqueles que fossem a uma festa do rei, receber roupas adequadas para poder se vestirem nesse evento. Foi até uma mensagem que eu chamei de protocolos celestiais. Quem estava aqui? Sabe o que o Senhor disse naquele momento? Retira esse homem daqui. Esse homem não cumpriu os protocolos. Ele não se preparou para estar aqui. Ele está destoando de todos os outros. A mentalidade dele não foi compatível com aquele ambiente de nobreza, de realeza, na mesa do rei, na presença do seu Senhor. Ele não se preparou para aquele momento, e ele foi retirado. Entenda que Deus quer te colocar em lugares, e nesse lugar você precisa ter uma mentalidade compatível, à altura, madura para esse lugar. Quantos estão me entendendo nessa noite? Sabe, a Bíblia diz que em Lucas 17:11, Jesus estava de caminho para Jerusalém, e passando pelo meio de Samaria e Judeia, e ele entra numa aldeia e encontra 10 leprosos. Esses leprosos, ao verem Jesus de longe, eles começaram a gritar: Senhor, compadece-te de nós. Jesus, no mesmo instante, disse para aqueles 10 leprosos: vão e mostrem-se ao sacerdote. Detalhe, nenhum leproso se mostrava leproso para o sacerdote. O leproso só se mostraria para o sacerdote quando ele ficava curado. Havia um lugar de quarentena fora da cidade, todo leproso tinha que se afastar da sua família, se afastar do convívio social, para esse lugar até que ele ficasse curado. E o certificado da sua cura passava por um sacerdote que o examinava e dizia: você está curado, agora pode voltar ao convívio. Só que aqueles homens estavam leprosos, e Jesus disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Entenda que eles se moveram mudando. Se eles não tivessem se movido, eles não seriam curados. Há coisas na sua vida que só irão acontecer quando você estiver em movimento. E não quando você estiver parado, esperando um acidente, um golpe de sorte, um acaso na sua vida. O reino de Deus não é movido por acidente, por sorte, por acaso. Ele é movido por homens e mulheres intencionais e intensos, que sabem que precisam dar os primeiros passos com fé, ainda que não estejam vendo tudo. É nesse processo que acontece a metamorfose, quando você se move mudando, porque o movimento sem mudança só te levará a um outro lugar, mas não te levará a um novo nível. Eu vou repetir isso para você. O movimento sem uma metamorfose, sem uma mudança interior, te levará apenas para um outro lugar, mas não te levará para um novo nível. Tem muita gente andando na esteira, se movimentando demais e nunca mudando de nível. Seu desafio é mudar de nível. E é interessante porque aqueles homens foram curados. E a Bíblia diz, queridos, que quando eles perceberam que foram curados, apenas um, que era samaritano, voltou para agradecer ao Senhor. Apenas um. Jesus faz uma pergunta: não eram 10? Onde estão os 9? Eles não voltaram.
eles não tinham uma mentalidade compatível. Todos queriam ser curados, mas apenas um, samaritano, odiado pelos judeus, manifestou uma mentalidade compatível com aquilo que recebeu. Ele voltou para dar toda a glória a Deus. Ele voltou para agradecer Jesus. O que aconteceu com você após a sua vitória? O que aconteceu com a sua fé após a sua resposta, a sua restauração, a sua cura, a restauração do seu casamento, do seu emprego, da sua promoção, da sua bênção financeira? O que aconteceu com você? Após tudo isso, você está mais forte? Você está mais íntimo de Jesus? Ou você faz parte dos 9? Porque se você aprendeu, se você de fato mudou, se você viveu essa metamorfose, você vai voltar para agradecer Jesus. E você vai se tornar mais íntimo dele, do que quando você era no momento da sua luta. Isso virou rotina na igreja. Pessoas que no momento difícil se tornam íntimas, e no momento da vitória se tornam indiferentes a Jesus. Você vai precisar dele de novo. E Jesus não é um balcão de negócios que você só visita quando você precisa. Jesus não é, sabe, ele não se relaciona com você de forma funcional, só quando ele tem que funcionar para você. Jesus precisa ser um relacionamento diário e íntimo. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não estava apenas vivenciando um episódio isolado com seus discípulos. Não se trata apenas de uma promoção para os 12. Entenda que para Jesus dizer, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Isso não aconteceu no início da jornada de Jesus com aqueles discípulos. Foi depois de 3 anos e meio, quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Porque a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17, Jesus ele se dirige especificamente para os seus discípulos. Mas tudo que ele falava ecoava para a eternidade. E ele passou 3 anos e meio para dizer para eles, vocês não são mais servos, agora vocês são meus amigos. Vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram e que eu sempre ouvi de meu Pai. Porque para os servos, eu não falo essas coisas. Para os servos, eu não digo essas coisas. Eu só falo isso para os meus amigos. Eu não falo isso para lagarta. Eu falo isso para borboletas. Eu falo isso para quem passou por uma transformação. Jesus estava dizendo isso. Sabe qual é a diferença de um servo para um amigo? É que servos são centrados em tarefas, amigos são centrados em relacionamentos. A partir daquele momento, tudo estava pautado num relacionamento. Esse é o nível que eu e você precisamos alcançar, olhar para Jesus e não nos relacionarmos, sabe, pelas tarefas, pelas normas, mas pela intimidade. Jesus está se referindo a 2 posturas, a 2 níveis de frutos e de intimidade, servos e amigos. Essa jornada transcendente entre a condição de servos para amigo, não é uma questão de nomenclatura, mas uma mudança de postura, de valores e até de cultura. É quando você sai de uma cultura religiosa para uma cultura do reino de Deus. Tem muitos que estão na igreja, mas não estão no reino. Tem muitos. Sabe John Wesley, o grande avivalista inglês, ao pensar em sua conversão, ele a descreveu como alguém que trocou a fé de um escravo
pela fé de um filho. John Wesley passou anos servindo a Deus. E ele era tão religioso que ele não aceitava nem pregar o evangelho fora das quatro paredes. Ele era tão rigoroso, John Wesley. Sabe que ele tornou o evangelho quase que inacessível para ele mesmo. E um dia, numa tempestade, ali aconteceu a promoção de John Wesley, porque esse texto fala de uma promoção soberana de Deus para as nossas vidas. E John Wesley, no meio daquela tempestade, quando o barco está prestes a afundar, ele percebe no porão um grupo de moravianos orando e louvando ao Senhor. E ele pergunta: vocês não têm medo de morrer? Eles disseram: não, nós somos feitos para a eternidade. A partir daquele momento, John Wesley disse: Deus, eu não te conheço, eu quero te conhecer como essas pessoas te conhecem. E depois daquilo, John Wesley começou a ser aquele que mudou uma nação, pregando em todos os lugares, vivendo num novo nível de relacionamento com o Senhor. Ele não era mais um servo, ele era um amigo de Deus. A lógica do reino é: toda transição precisa de uma metamorfose, e toda metamorfose precisa de uma metanoia. Eu já preguei sobre transição nessa igreja. Estou pregando sobre metamorfose. Depois eu vou pregar sobre metanoia. Porque é quando Deus muda a sua mente, o seu coração, é que Ele vai mudar as suas atitudes. E quando Ele vai mudar, então, você de lugares, de ambientes. Essa é a lógica, sabe, que te move de dentro para fora, do autoconhecimento para a automanifestação. Tem gente que quer mudar de fora, tem gente que está forçando a barra para mudar de fora para dentro. Pastor, quando as coisas melhorarem na minha vida, pastor, quando isso acontecer, eu não sei se você um dia vai ter essa intimidade com o Senhor, querendo mudar as coisas de fora para dentro. Tem que mudar de dentro para fora. Tem que mudar a sua maneira de pensar, sua religiosidade. Quantas coisas foram colocadas dentro de mim que era apenas religião, mesmo dentro de uma igreja evangélica. Coisas sem fundamentos bíblicos, apenas pautadas em ideias, em convenções humanas, que foram criadas dentro de um contexto que serviu para aquele contexto, mas já não serve para o nosso contexto. E não tem a ver com quebra de princípios, tem a ver com momentos, ambientes, geografias, pessoas, contextos. Entenda que é assim que acontece uma revolução. Quando você primeiro é transformado do lado de dentro, para então transformar do lado de fora. E eu fico tão impressionado com pessoas que ficam dizendo: pastor, meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar, pastor, tem que vir para a igreja. Venha você primeiro, seja exemplo primeiro na sua casa, seja você uma labareda de fogo lá dentro, um testemunho vivo, para que as pessoas se sintam inspiradas a vir para a igreja. Porque se elas não estão sendo inspiradas dentro da sua casa, talvez você não esteja dando o testemunho correto lá. Porque quem primeiro tem que pregar para a sua família não é um pastor, quem tem que pregar para a sua família é você, é o seu testemunho, é a sua vida. É no dia a dia que essas pessoas vão ver a necessidade de querer e desejar andar com Jesus. Não é simplesmente pela pregação de um pastor, não, é pelo seu testemunho. Como você quer que seus filhos vivam uma vida de santificação se você não está mostrando isso para eles? A primeira Bíblia que eles vão ler é você e eu. É a primeira Bíblia que os nossos filhos vão ler e estão lendo. Entenda isso, que esse processo nos leva para um lugar de equilíbrio. E eu tenho dito para muitas pessoas em aconselhamento, que equilíbrio é você saber colocar
tudo no lugar certo. Sabe, equilíbrio é a capacidade de lidar com Deus, pessoas e coisas. Se você quiser, até anote isso. Equilíbrio é a capacidade de lidar com Deus, pessoas e coisas. Quando você inverte a ordem, a sua vida vai ser desequilibrada. Quando você é equilibrado, quando você sabe lidar com Deus, pessoas e coisas, metade daquilo que você chama de demônio vai desaparecer. Porque não é demônio, é desequilíbrio, falta de entendimento. O reverendo Hernando Dias Lopes diz assim: coloque Deus acima de tudo, coloque seu cônjuge acima dos seus filhos. Isso para muitos hoje é ofensivo, mas a verdade é essa mesmo, porque se a família é a base da sociedade, o casamento é a base da família. Sem um casamento sólido não há uma família sólida. Então coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos, coloque os seus filhos acima dos seus amigos, coloque relacionamentos acima de coisas e coloque o que é importante acima do que é urgente. Quando você equilibra Deus, pessoas e coisas, não é todo mundo que vai entrar na tua vida. Você não vai estar em qualquer lugar. Você não vai estar disponível para todo mundo. Isso não é falta de amor. Isso é equilíbrio. Você não pode estar em todos os lugares e não pode satisfazer todo mundo. Portanto, se equilibre. Se equilibre. Eu não sei se você avaliou isso de novo. Eu vou dizer de novo para você, porque se tiver alguma coisa dessas aqui fora do lugar, isso pode indicar para você por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo na sua vida. Coloque Deus acima de tudo, seu cônjuge acima dos seus filhos acima dos seus amigos, seus relacionamentos acima das coisas e o que é importante acima do que é urgente. Isso vai promover vida, crescimento e frutificação na sua vida. Vida, crescimento e frutificação. Sabe, eu quero resumir esses finais de semanas que têm sido ministrados aqui por uma palavra. Deus tem falado algo para mim que tem sido construído a cada domingo. E às vezes as pessoas não estão entendendo o que Deus está liberando, o que Deus está falando. É justamente esse processo que, se você acompanhar, você vai sair lá do outro lado, como uma borboleta. Nós começamos tudo isso aqui falando do código da caverna, de um lugar de aprendizagem, que você precisa se submeter. É onde Deus tira as tuas lentes pessoais e coloca lentes missionais em você. Sabe, esse processo, onde há uma transição, uma metamorfose, exige duas coisas de você. E isso nós podemos encontrar naquela caverna. Eu ainda estou nessa caverna. Essa caverna está rendendo muita coisa. Essa caverna nos ensina esse processo de metamorfose, transição e metamorfose. E essa caverna nos ensina que você vai precisar de duas coisas: pessoas, mentores e processos. Você vai precisar de mentores e processos. Naquela caverna, Davi recebeu 400 homens endividados, amargurados, rejeitados, recebeu a sua família e transformou aqueles homens em homens de governo. Aquela caverna foi, sabe, o casulo onde eles entraram lagartas e saíram borboletas. Eles se tornaram homens das alturas, de governo, de influência, de mudanças sociais. Porque dentro daquela caverna tinha mentores e processos. Se na sua vida não tem mentores nem processos, eu lamento muito, dificilmente você se transformará numa borboleta. Talvez você comece a envelhecer e perceber isso. Ou talvez você chegue até a partir dessa terra sem isso. Mas não há como negar que sem mentores e processos, você não vai chegar em lugar nenhum.
Dentro daquela caverna havia mentores e haviam processos. Esse é o lugar que você precisa para ser transformado. Sabe, é importante a gente entender que naquela caverna houve uma transição e houve uma metamorfose. Aqueles homens ocupariam lugares de governo. Esses lugares estavam preparados para eles. Mas eles não poderiam ocupar aqueles lugares com a mentalidade com que chegaram da caverna, endividados, amargurados e rejeitados. E foi ali que eles sofreram uma transfundação, uma mudança dos seus fundamentos, dos seus conceitos, das suas ideias. Você precisa de uma caverna onde mentores e processos mudem os seus conceitos, onde você desenvolva humildade, submissão, submeter-se a uma missão. Na caverna tem protocolos, assim como na mesa do rei tem protocolos. Você precisa se submeter a isso, senão o processo não acontecerá. Sabe, há uma passagem muito conhecida de todos nós em Romanos, lá no capítulo 8, do versículo 16 a 19, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Agora escute, há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Escute isso. No versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E no versículo 19 diz que há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Agora entenda, a primeira palavra filhos de Romanos 8,16 vem do grego teknos, filho recém-nascido, filho bebê, filho imaturo, criança, infantil. Já no versículo 19, a manifestação aguardada com expectativa dos filhos, a palavra filhos é ruiós, filhos maduros. Entenda isso. Agora, no meio delas, e eu soube pelo pastor Elan, que a pastora Thalita até pregou isso aqui para os jovens, no meio delas, Paulo vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado. Entre um filho teknos imaturo e um filho maduro, existe um processo onde nós precisamos aprender, e muitas das vezes é o sofrimento, é a luta, é a adversidade, é o vento contrário, porque é justamente quando você atravessa isso, que você sai como uma borboleta, que você sai como um filho maduro. Ei, a criação está aguardando com expectativa, não os filhos imaturos, não os crentes. A criação está aguardando com expectativa os filhos maduros, aqueles que sofreram uma metamorfose, aqueles que foram transformados por dentro. Esses estão sendo aguardados em alguns lugares com expectativas. Entenda que não é a sua versão bebê que está sendo aguardada. Se você chegar na sua versão bebê, a esse lugar que Deus reservou para você, que estão te aguardando com expectativa, você vai frustrar as expectativas dessas pessoas. Elas vão dizer: eu pensava que ia ser diferente. Me decepcionou. Porque o ambiente de borboleta não aceita lagartas. Se há um lugar que está te esperando com expectativa, seja um cargo, um título, seja uma bênção,
Tenha uma mentalidade compatível, se mova mudando, para que quando você chegar lá, as pessoas coloquem para você honras e diga: fala, porque há muito tempo nós estávamos te aguardando nesse lugar. Como é bom ter as nossas expectativas supridas. Como é vergonhoso se alguém está te esperando e saber que você está tantos anos na igreja, mas o seu testemunho, a sua vida, frustrou as expectativas de alguém. Isso tem acontecido, queridos, infelizmente, é isso que tem acontecido muitas das vezes. E eu caminho para encerrar com Gálatas capítulo 4. Versículo 1 que diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, escute isso, esse texto é muito forte, em nada difere do escravo. Enquanto o herdeiro é menor, imaturo, criança, técnicos, em nada ele difere de um escravo. É por isso que quando Jesus disse para aqueles discípulos: vocês agora são meus amigos, eles não eram mais técnicos, recém-convertidos, imaturos, eles eram ruiós. Jesus estava dizendo: agora vocês são meus amigos, existem lugares que estão esperando vocês com expectativa. Onde vocês estiverem, as pessoas vão ouvir a voz de vocês como se estivessem ouvindo a minha, porque vocês estão ouvindo a minha voz como se estivessem ouvindo a do meu Pai. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto, mesmo que ele seja senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha o que Paulo está dizendo. Você pode ser um herdeiro de uma promessa. A promessa que alguém falou, um profeta, a palavra, o Espírito Santo liberou sobre você, pode ser legítima. Mas eu já falei isso aqui muitas vezes, a palavra é lançada sobre Jacó, mas ela se cumpre sobre Israel. Porque Jacó significa enganador e Israel é príncipe de Deus. Você pode morrer com uma palavra sobre a sua vida e ela nunca se cumprir, se você não deixar de ser lagarta e começar a ser uma borboleta. Porque enquanto você for de menor, o Senhor não vai te tirar da condição de escravo, de servo. E é interessante, sabe por quê? Porque você vai estar debaixo de tutores e curadores. E essa palavra tutores, queridos, e curadores, tinha muito sentido na época. Quem era um tutor? Tutor era um paidagogos. Daí vem a palavra pedagogos. Quem eram os pedagogos? Eram aqueles servos que levavam o filho do seu senhor até a escola, até um mestre. E é interessante porque na cultura judaica, a criança, ela era levada por um tutor até os 14 anos para a escola. Depois dos 14 anos que ela já aprendia a Torá, ela agora tinha que estar debaixo de um curador. Cuidado, essa palavra aqui não tem a ver com aqueles benzedores lá do terreiro, não. Curador aqui é diferente. E é uma palavra que está agora sendo muito usada no mundo do empreendedorismo. São os curadores de conteúdos, por exemplo, curadores da educação. São pessoas que selecionam conteúdos, são pessoas que são até empresas agora criadas para selecionar um nicho, para selecionar informações, sabe? Para você ter uma fonte de pesquisa específica e segura. Existem agora os curadores de conteúdos, para você não se perder num vasto universo da internet, para você seguir ali na sua profissão, sabendo quem são os referenciais teóricos, os materiais. Então você vai andando numa direção. Depois dos 14 anos, aquele menino tinha que estar debaixo de um curador,
porque aquele curador agora daria uma instrução específica para ele. Haviam muitos curadores, muitos mestres. E o que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês, quando estavam debaixo da lei, era como uma criança, que não difere de um servo, e por isso vocês serviam pelas normas, pelas regras. Mas quando vocês estiverem maduros, vocês agora não estarão mais debaixo de tutores, vocês serão conduzidos a um curador, vocês serão conduzidos a um mestre. Esse mestre é Jesus. Todo jovem tinha que escolher um mestre. Se ele queria seguir dentro da cultura judaica numa profissão, num sacerdócio, ele tinha que escolher um mestre. Por isso que existiam muitos mestres e muitas religiões. Paulo está dizendo: a lei trouxe vocês até aqui. Agora vocês precisam andar debaixo de um curador, alguém que vai dar instrução específica, que vai dar palavra específica, direção específica para você. Um mentor, Jesus Cristo. A palavra educação é conduzir para fora. Entenda isso. O que nós queremos dizer nessa noite é que é ilegal você desejar um lugar quando você não está com a mentalidade compatível para chegar nele. Talvez você está fazendo uma cobrança para Deus de alguma coisa que você não tem capacidade ainda de administrar. É aquela história de se lambuzar. Cuidado com o que você está pedindo para Deus. Primeiro meça a sua mentalidade. Está compatível para tudo isso que você está querendo? Porque eu tenho certeza que eu e você temos testemunhos para dar daquilo que nós pedimos, mas não administramos bem. Veio para nós, mas nós perdemos, porque nós não nos preparamos para aquele momento. Se prepare para o seu próximo momento. Se prepare para a sua próxima fase. Deus já tem lugares preparados para você. Agora você precisa se preparar para os lugares de Deus. Todos esses lugares estão recheados de pessoas, expectativas e de um ambiente celestial para você desfrutar, para você reger. Quando você chegar nesse lugar com uma mentalidade compatível, sua voz será de autoridade. As pessoas ouvirão você. Elas darão crédito ao que você fala, elas respeitarão você, e elas olharão para Jesus através da luz que brilha em você. Por isso, viva uma transição com uma metamorfose. Quero chamar o ministério aqui. Queria que você fizesse uma avaliação disso, porque tem a ver com a sua identidade. Porque se você não mudar, Deus não muda os seus presentes. Uma criança que continua criança não pode ganhar presente de adultos. E se ganhar, como eu coloquei na legenda, vai brincar com a caixa, ao invés de brincar com o presente. Tem muita gente infantil, recebendo bênçãos de Deus, brincando com a caixa, quando deveria desfrutar do presente. A verdade é essa. Eu nunca me esqueço do que o pastor Luciano Subirá falou. E eu já disse isso aqui. O filho dele queria tanto um videogame. Tanto um videogame. Que ele comprou o videogame pro filho dele. E o pastor Luciano Subirá é um pastor que viaja muito. E antes do videogame, toda vez que ele chegava em casa, seu filho o recebia com alegria na porta. Depois do videogame, ele chegava, não encontrava o seu filho. E aí, quando ele perguntava pelo seu filho dizia: pai, eu estou só terminando uma fase aqui, já já eu vou. Eu estou só passando de fase. Ninguém passa de fase na ausência do pai. Ninguém passa de fase na ausência do pai.
E o Luciano Subirá disse que o videogame, o presente que ele deu para o filho dele, roubou a sua presença. Porque aquele menino não tinha uma mentalidade compatível com o que ele ganhou. Deus pode estar segurando coisas para você, não escondendo de você. Ele está guardando para você. Mas quando você manifestar uma versão melhor de você para Ele, uma versão mais madura, fique de pé nessa noite. Quando você transicionar de filho técnicos para filho ruiós, até quando você vai ficar como uma criança? Até quando Deus vai ser para você um acessório, quando deveria ser o seu fundamento? Deus não é um item que você vai colocar na sua construção quando estiver terminando. Deus é o fundamento que você coloca nela quando está começando. Porque Deus não funciona como um quadro bonito pendurado na parede. Ele funciona como um alicerce que sustentará toda a casa, inclusive a parede do quadro. Não crie um quinto evangelho. Não escreva um quinto evangelho, onde você determina todas as coisas no seu relacionamento com Deus. Quando eu precisar eu falo com Deus. Isso não funciona. É só uma questão de tempo para você se decepcionar imaturamente. Tome uma decisão hoje. É hora de amadurecer. É hora de uma metamorfose. A transição Deus vai fazer. A metamorfose você escolhe. Decida crescer. E entenda que se você passou por muitos lugares, foi até legal, animador, conheceu muita gente, mas se não foi os lugares que Deus planejou para você estar, não fez diferença nenhuma. Você só faz diferença nos lugares que Deus preparou para você estar. Deixe que as pessoas fiquem ofendidas. Deixe que as pessoas falem o que quiser. Mas você não foi criado para todos os lugares. Existem lugares em Deus para a sua vida. Existe uma mesa, mas existem protocolos.